Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Café com a Mafê. Aqui eu recebo convidados mais que especiais para um bate-papo, para a gente falar sobre diversos assuntos. E hoje, quem está aqui comigo é o querido Mark Tawil. Tudo bem, Mark? Tudo melhor agora, né? Que eu vim aqui na tua casa, conheci 2 dos 4 gatos, essa vista maravilhosa e tá aqui com você. Ai, que delícia! Depois de tantos anos, né? Obrigada por ter aceitado. Imagina, Eu sei que sua agenda é muito corrida. Não, mas Ele reservou um você sabe que tempinho. outro dia eu recebi um título de um livro e não me lembro exatamente o que era, mas falava assim: tempo a gente faz. Então, quando a gente gosta de alguém, quando a gente acredita, quando a gente realmente quer participar, a gente cria o tempo. É verdade. Então eu tô aqui porque eu Eu quero muito. já ouvi uma coisa muito interessante, que fala assim, eu não tenho tempo de encontrar os amigos, só que a pessoa já zerou todas as séries do Netflix, quer dizer que ela tem tempo, né? Exato. E quando a gente tava na pandemia, a gente falava, agora eu vou zerar tudo. E não fez nada. É. Então, Pois é. Bom, ó, prioridades. eu vou apresentar um pouquinho o Mark, vocês vão ver que é extenso aqui. Ele é comunicador, empreendedor, escritor, ele atua como palestrante abordando temas como futuro do trabalho, marcas, marketing pessoal, comportamento, claro, comunicação também. Ele é autor de 2 livros, colunista, podcaster. Ele foi eleito número 1 LinkedIn Top Voices do Brasil, isso em 2016. Também é altruísta, é pai de 2 crianças maravilhosas. Nunca ouvi, essa eu nunca ouvi. Não? Altruísta, não. Altruísta. Eu sei que você tem um trabalho também Tem, social bem Deixa eu interessante. começar sempre pelo altruísta. Uhum. É bom. Sabe o que eu costumo dizer? Que eu sou pai da Cora, do Josh e do Vira-Lata Wood. E nas horas vagas eu faço isso aí. É É verdade. porque é diferente, mas uma coisa é o que você faz, outra coisa é quem você é. Né? É. O principal cargo é esse, né? Pai, de sim. pai. Muito bem. Olha, eu não sei nem por onde a gente vai começar, então, dentro de Você é tudo uma aí grande que você... comunicadora, você vai Vamos saber começar fazer. por onde a gente começou? Vamos. A gente se conheceu? Tinder? Não foi no Tinder. Não tô brincando. Não, nem tinha. Né? Nem tinha. Foi A na gente Band conheceu News. na Band News, é. E aí você entrou como apresentador lá. Você já vinha de rádio, né? Sim. Conta pra gente aí como é que foi esse seu caminho até chegar lá. É assim, eu comecei na Rádio Jovem Pan como rádio escuta. Eu fiquei 3 anos, saí de lá, eu queria uma experiência um pouco mais robusta, não que a Jovem Pan me dava, mas em termos de escrita. E eu fui pro Jornal da Tarde. Eu fiquei 8 anos no JT, falecido, No que Deus Estadão. o tenha. E aí, terminando o JT, eu fui convidado pelo Eduardo Barão para ir trabalhar na Band News de apresentador. E a Band News tinha só 2 anos. Ela começou em 2005, aliás, ano que vem faz 20 anos. E eu entrei como apresentador. Só que aí o que aconteceu? Eu comecei a sentir que eu poderia ter uma agilidade maior. E aí eu fui convidado para ser repórter. Então, eu fiquei um tempo como apresentador, depois eu fui ser repórter, porque era uma figura que não existia. E aí eu fiquei como repórter um bom tempo, fiquei 3 anos na Band News. Saí de lá em dezembro de 2010, montei uma agência, fiquei 10 anos com a agência, terminou na pandemia. Uma agência de comunicação? De comunicação. Na minha época, sou mais velho que você, na minha época não tinha muito essa questão, não tinha questão de startup, você não tinha inteligência artificial como tem hoje, você não tinha Zoom, você não tinha, enfim, tudo que a gente está vendo hoje acontecer, essa parafernália que vocês não estão vendo, mas está aqui atrás, com a Thalita? Thalita. Eu tô vendo aqui câmeras, luzes, ação. Era uma coisa inimaginável você pensar isso 10 anos atrás. Você precisava de um estúdio, você precisava de gravar. Hoje, o teu canal aqui pode ter muito mais visualização que a TV Globo e que a própria Band. Às vezes que as duas juntas, como acontece com super influenciadores. Sim. Então, é um mundo que foi se transformando. Eu acho que eu peguei o último capítulo dessa turma que estava lançando um negócio próprio, muito alinhado, ou uma extensão daquilo que a gente fazia. As pessoas que vieram depois de mim, ou seja, mais novas do que eu 50, e eu empreendi com 36. As pessoas que vieram depois de mim já vieram com outra mentalidade. Quando eu lancei, era uma agência de conteúdo. Ninguém falava de conteúdo. Aí eu tinha que explicar para as pessoas que era o recheio, sabe? Das marcas, né? Das marcas, assim. Era muito novo. 2011. Hoje, passados 13 anos, você imagina o que mudou. Então, o que eu vejo em termos de mudança é que eu fiz alguma coisa que muita gente já fazia,
Só que depois, com o tempo, e a gente pode falar disso depois, eu fui me embrenhando em paragens mais digitais. Eu fui mudando a minha mentalidade, me mudando para poder me adaptar. E como é que foi sair de você ter um salário fixo ali, né, com uma certa segurança, para você empreender, ser dono do seu próprio negócio? Você ficou em dúvida na época? Fiquei em dúvida, na época eu era casado, a minha ex-mulher me apoiou. E aí o que aconteceu foi que eu tive que aprender coisas que eu não sabia. Quando a gente sai de uma redação, você sai aprendendo a fazer o quê? Fazer a matéria, edição, apresentação, Maravilha. Toda a produção de rádio ali, que Toda também as pessoas nem têm noção, né? Não, mas se você vai montar um negócio, você precisa de mais coisa. É que nem morar sozinho. Começa a vir conta que você não sabe de onde. E com a empresa é a mesma coisa. Você precisa abrir uma empresa, você precisa ter um CNPJ, você precisa entender de balanço, você precisa entender de gestão de pessoas. E tudo aquilo eu fui aprendendo na marra. Tive a sorte, a felicidade de poder fazer em 2011 um MBA, que me ajudou brutalmente. Foi um MBA de gestão empresarial da FGV. Aquilo mudou minha trajetória, porque eu comecei a conversar de igual para igual com pessoas que tinham empresa, talvez não de comunicação, mas tinham. Aquilo me ajudou a me valorizar, me ajudou a poder precificar as coisas, porque é isso, né? Vamos dizer que você ganha 5 mil como apresentador. Valor inventado, né? Se bem que tem muita redação que paga isso aí. Tem. Ou menos. 5 mil. Se você sai para montar o teu próprio negócio, vai ser muito rápido você fazer os mesmos 5 mil. Muito rápido, porque você pega um cliente que te paga 3, outro também te paga 3 ou 2,5, você já tem os 5. 2 clientes. 2 clientes. E o que você faz quando você empreende? Que é diferente do CLT ou do PJ. Você tem tempo, porque quem te contrata compra a tua agenda e as tuas possibilidades. Você não vai ter tempo para trabalhar para outros. Quando você saca que você tem 8, 9 horas por dia a mais em que você pode fazer o que você quiser, se você for uma pessoa como você, disciplinada, com visão, a fim de fazer, você vai ter 9 horas vezes 20, que dá 180 horas, pelo menos, para você criar, ir atrás e fazer o teu negócio. E aí é você por você. Então, claro que tem medo, tem aprendizado, tem decepção, tem ajuda, mas o mais importante é que você não tem muito tempo, aí sim, para você parar e ficar olhando, porque as contas chegam, né? E normalmente quando você vai empreender, é porque você quer morar sozinho, você quer comprar uma coisa a mais, então você vai se enfiar ou numa dívida, ou no momento de vida, às vezes casar, que vai te demandar esse não ficar parado, né? Que a gente faz muitas vezes quando está trabalhando. Você vai ali no presenteísmo, o teu corpo está presente, mas a tua cabeça está nas férias que você vai tirar, porque você sabe que vai pingar o dinheiro. Aqui não. Aqui você tem meses terríveis, depois meses muito bons, você tem viradas de chave, você tem mudanças que você fala, puta, eu não quero mais isso. Você tem essa possibilidade de escolha. Isso é muito legal, mas é muito desafiador. Precisa ter essa cabeça, precisa estar Pois tem um estudo que mostra que a pessoa que empreende, ela ganha cerca de R$1.000 a mais do que quem trabalha ali, CLT, enfim, tem um salário fixo. Só que, ao mesmo tempo, tem um medo muito grande de você abrir uma empresa, porque também mais de 90% das empresas acabam fechando, né? Então, é aquele momento de vida crucial ali para você tomar essa decisão. Eu lembro eu mesma, quando eu deixei de ser CLT para começar a trabalhar, na época mais como freelancer, dá um medo, né? Porque no começo não tá engatando daquele jeito. Eu me lembro que você foi trabalhar na época que você namorava, você fazia uns vídeos da IBM. Da IBM. Viu como a tua memória é boa? Aê. Eu me lembro super bem. E eu lembro que era o começo daquelas televisões corporativas. Sim. Eu lembro de você falando isso. É verdade. Você produzia e fazia, né? Era vídeo para os revendedores, né? Então, você vê, hoje você tem eletromídia, eu sou colunista da eletromídia. Aqui no elevador do meu prédio, gente, já mandei a foto pro Mark, ele aparece toda hora. E é super legal, né? Porque assim, é um momento wow, pessoal, conheço. Você fica sendo visto. Aí tem elevador, tem painel de aeroporto, tem prédio comercial, tem consultório médico, tem academia. Então já é um outro tipo de mídia, chama Out of Home. Out of Home, OOH. É muito comum nos aeroportos hoje em dia. Então assim, veja quantas possibilidades. O podcast que eu faço, para fazer uma propagandinha rápida, chama Super Comunique. São pílulas de comunicação.
Eu faço com o app Spotify for Podcasters. É com o meu celular. São coisas impensáveis 10 anos atrás. Então, o que eu vejo assim, em relação a empreender é a mentalidade precisa mudar. E aí, claro, se você se apegar a esses dados do CAGED, não sei o que lá, ficar olhando para pesquisa do Serasa, óbvio que você vai ter um número de empresas que vão quebrar, assim como você tem desemprego aumentando e você está empregado. Então, o que eu vejo que muda um pouco, dá um shift nisso primeiro, a tua qualificação. Então, você se preparar para estar sempre atenta às mudanças. Então, tá se falando de chat GPT, você já está usando. Tá se falando de, sei lá, Zoom para reunião, você está sabendo usar. Hoje as pessoas estão fazendo edição no celular, você já sabe fazer, sendo que você tem um podcast. Eu acho que essas skills, que são as competências, elas estão cada vez mais à mão. Então, esse é um ponto importante. Ainda mais nós temos o privilégio, né, de ter Wi-Fi, de ter equipamento. Então, se você tem esse privilégio e não usa, aí é uma questão de burrice e de inteligência, né? Mesmo as pessoas periféricas já têm muito mais oportunidade do que já tiveram lá atrás. Então, usar é uma questão de querer e olhar para isso é uma questão de querer. Eu me lembro que no ano retrasado, 2022, você falava muito do metaverso. O metaverso. As pessoas sentavam na mesa e falavam, nem sei o que é isso. Você não precisa ser especialista, mas você precisa saber o que é. Ainda mais se você trabalha com comunicação, com digital, enfim. Então, essa história de abrir uma empresa porque outras fecham, você vai ter de tudo. Você vai ter gente que abre uma empresa de biscoito numa praça deserta, você vai ter gente que vai abrir uma empresa de salgadinho na porta do metrô, vai vender que nem água, você vai ter gente que tem empresas incríveis, mas que não sabem fechar a conta e elas quebram. Você vai ter gente que criou uma empresa espetacular e no meio do ano o concorrente saiu com uma coisa mais espetacular ainda. Isso você pode ver inclusive no filme BlackBerry, que lançou. Fala como a BlackBerry quebrou assim que a Apple lançou o iPhone em 2007. E a BlackBerry dominava. A Kodak... O touch, né? O touch, exato. Seguiram a onda. Não. Né? E, por exemplo, a Kodak, que tinha 90% do mercado, ela criou a câmera digital. Quando? 75. Ou seja, era para ela estar nadando em dinheiro. Ela quebrou porque não quis apostar na tecnologia. Então o negócio ele tem muitas variáveis. E hoje mais ainda. Porque hoje, por exemplo, você não vai conseguir criar um podcast que não vai estar, talvez, no YouTube, no Spotify, na Deezer e na Apple. Você não vai fazer isso, independente você vai colocar onde. Você não vai criar um programa de televisão que você não vai tentar vender para o streaming. Você não vai criar um restaurante que não tem iFood, talvez no começo. Por quê? Porque o que a gente percebeu ao longo do tempo? Que a tecnologia, ela te permite oferecer escalabilidade. Que é o quê? Com menos eu consigo chegar a mais pessoas, ter mais alcance. E isso graças à tecnologia. Então o negócio não é mais só aquilo que você vende ou transaciona. É um pensamento mais holístico, ao meu ver. Sim. E, Marco, você está com 50 anos, né? Como você já contou aqui pra gente. A gente se encontrou num evento... Obrigado por ter me lembrado. chamado Mature Fest, que é sobre trabalho e empreendedorismo para o público 50+, porque é o que acontece bastante com pessoas que estão nas empresas, elas não são tão valorizadas quanto os mais jovens. Só que, ao mesmo tempo, você está no momento auge da sua carreira, né? Então, todas essas coisas que você falou agora são dicas também para as pessoas mais velhas, para que elas não deixem de se atualizar. Sim. Tô brincando com o meu proprietarismo. É assim, eu acho que tem algumas questões aqui importantes. Eu não gosto de ficar muito parado fazendo a mesma coisa. Então, eu busco me reinventar o tempo todo. Às vezes por necessidade, como aconteceu na pandemia, eu vou falar disso. Às vezes por desejo, porque eu tô afim. Eu não consigo ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo. Você também não. Né? Provavelmente a Thalita também não. Eu acho que é uma questão um pouco dos comunicadores, mas também é uma questão de se reinventar para não ficar parado. Se eu fizesse newsletter, como eu fazia em 2006, estivesse fazendo newsletter hoje, com o mesmo estilo, que não é uma newsletter que você recebe, é interativa, tem dados, eu estaria morto, concorda? Com certeza. Como muitos veículos morreram abraçados à causa. Então, o que eu sinto? Eu acho que o dever de todo profissional é se reinventar. Se reinventar e se requalificar, tanto que tem esse termo, né? Tem reskilling e upskilling. Upskilling é você adicionar novas
competências. Então, vamos supor, você sempre foi uma mulher de rádio e de comunicação. Você aprendeu depois a editar nesses equipamentos todos aqui, a fazer isso na tua casa, porque você tem que adicionar novas competências. E o reskilling, salvo engano, é uma reciclagem daquilo que você já sabe. É você talvez se atualizar. São termos novos, né? Como tem o lifelong learning, né? E eu vejo que cada ainda vez mais mais... nessa área de comunicação, de tecnologia, todas. Separar. A área de seguros, a área de administração, até o direito, o Lautec, todas as áreas estão passando por uma transformação tecnológica. Quando você vai ligar para uma farmácia do interior, se essa farmácia tem um site e você só vai descobrir que ela abre amanhã às 9h30 da manhã, por que você não coloca um bot? Sabe o que é bot? Sabe o que é bot? A palavra... Inteligência de robô? Robô. De robot. Chatbot. Chat com robô. Eu não sabia. Fiquei sabendo ano passado. O que faz o bot? Eu vou escrever para essa farmácia de madrugada. Não vai ter ninguém lá. Mas eu vou escrever. Tudo bem, como é que eu posso te ajudar? O que você quer? Eu vou chegar de manhã, eu só vou botar o preço para a pessoa pagar. Já adiantou o meu trabalho. Em vez da pessoa ligar de manhã, ela já fez o pedido. Isso quando já não resolve no próprio bot, exato. Então são pequenas coisas que, com o tempo, a gente percebeu que as coisas estão indo. Você tem Alexa? Não, eu uso a Siri. A Siri, tudo bem. Tem uma Alexa do lado da cama. Aliás, é horrível. Como eu sou solteiro, às vezes eu levo umas amigas em casa para falar o nome das duas. Alexa é assim, chama marketing conversacional, né? Ou marketing de assistência, era da assistência. Você fala, pô, mas não serve para nada. Quando você começa a parar para usar, serve. Eu tô deitado ali, meio que acordei. Alexa, que horas são? 2h12. Preciso pegar o celular, olhar. Qual vai ser o tempo amanhã em tal lugar? São pequenas. Coloca uma música tal. Qual que é a receita tal? Me coloca o podcast da Mafê. Então, são coisas que a gente vai atualizando. O que eu vejo em relação ao trabalho e emprego? A gente precisa parar com a mentalidade que a gente já teve de eu preciso trabalhar, me formar, fazer pós na minha área, aliás, área, porque tudo é área hoje em dia, né? E eu preciso olhar por cima do muro. Então, eu sou comunicador, por que eu não posso trabalhar no iFood, que tem uma área de comunicação? Só preciso trabalhar em veículo? Eu trabalho com seguros. Por que eu preciso trabalhar numa empresa super tradicional? Você tem um monte, hoje em dia, de Secure Tech, né? Ou empresas, startups, que trabalham o seguro dentro de uma empresa de benefícios. Eu acho que é olhar por cima do muro e se qualificar para ser lembrada e lembrado como alguém que pode agregar. Acabou essa história do super especialista, entendeu? Então eu me vejo dessa forma, como, perdão, clichê, né? Mas como um aprendiz. Maravilhoso. Somos sempre, né? Na vida. Eu acho, mas... Mark, quando você era funcionário, você tinha gestores, chefes, enfim... O que você aprendeu dessa época que você trouxe na sua empresa? Quase tudo. Positivamente e negativamente também. Tudo. Literalmente, porque assim, você aprende como não se comportar na hora de dar ou receber o feedback. Você aprende como não se comportar com chefes persecutórios. Você aprende como não se comportar com chefes ansiosos e estabanados, que na comunicação isso é muito perigoso. Tanto de dar a notícia primeiro, antes de checar, quanto... eu posso falar que eu trabalhei em tantas que ninguém vai achar que é com ele ou com ela, entendeu? Você pode... enfim, você tem inúmeras maneiras do que não fazer. E aí, é claro, quando você tem alguns, que não são muitos, chefes, que acertam mais do que erram, ou são humanos o suficiente para te passar isso, porque quando você entra no MBA, a primeira coisa que te falam, o dever do líder é formar outros líderes. Essa é a missão do líder, é formar outros líderes. Quando você tem um chefe, que eu não vou chamar de chefe, vou chamar de líder, né? Que exerce uma liderança, que ele está te formando para você ser um colaborador melhor. Eu também não falo muito funcionário. E, a partir disso, você também crescer enquanto ser humano e virar um chefe melhor, você melhora toda a cadeia. Então, foi o que eu procurei fazer. Claro que eu errei, mas eu nunca tive um processo trabalhista em 10 anos de agência. Então, assim, eu acho que eu acertei mais do que... No geral, tá? Errei. E quando errei, pedi desculpas. E procurei não repetir o erro. Também tem isso, né?
queria falar daquele clichêzão que é o propósito. Ah, que preguiça. Como é que é isso Pode pra falar. você, Mark? Não é, né? A Não gente é? vive a ditadura do propósito. Você precisa ter propósito pra tudo. Uhum. E aí outro dia eu vi uma frase do Joel J, que eu adorei, que é um especialista em alta performance, escritor, um cara brilhante. E ele disse o seguinte: eu crio o meu propósito todos os dias. Uhum. Aí eu acho que é muito mais forte do que você precisar fazer uma frase feita, colocar na parede ou ficar saindo por aí. Ah, meu trabalho é mudar o mundo através... Que assim, na boa, tem dia que é mudar o mundo, tem dia que o teu trabalho é esganar as pessoas, você tá de saco cheio. Não é verdade? É. Tem dia que você fica sonhando em jogar as pessoas daqui. Então, não é todo dia que você tá propositivo, tá? Óbvio que se você tem uma missão, se você tá no lugar certo, com o pensamento certo, com o desejo certo, é muito mais fácil. Mas é difícil você ter isso porque todo mundo tem. Então a gente vive uma ditadura do propósito. A gente vive uma obrigação de você ter um propósito. E aí eu acho que resvala numa frase que eu gosto muito, que não é minha, infelizmente, que diz o seguinte: muito bonito que você escreveu no LinkedIn, pena que eu já trabalhei com você. Então assim, as pessoas falam né? o que quiserem. Elas podem falar o que quiserem, mas de novo, elas têm passado, entende? Então eu, com essa questão do propósito, eu fico temerário, porque todas as vezes, ou quase todas as vezes, que eu, infelizmente, procurei saber mais sobre algumas pessoas que tinham um propósito firmaço, eu fiquei decepcionado, porque eu percebi que elas são humanas e falhas, mas que elas fazem muito. Sabe aquela pessoa que lava a mão o tempo todo? Não tô falando das pessoas que têm tique, ou toque, ou TikTok, os dois. São as pessoas que lavam a mão tanto que são sujas por dentro. Sabe essas histórias? Então, eu desconfio um pouco dessa perfeição. Você falou que cada dia pode ser um propósito diferente, enfim, que não tem aquela coisa da vida. Qual que é o seu hoje? Eu gostaria mesmo, de verdade, que eu tivesse um da vida. Porque eu acho assim, se você tem um norte que te alimenta todos os dias, se você tem uma missão e que você sabe para onde ir todos os dias, você concorda que fica mais fácil? Fica mais fácil, fica mais gostoso. Pega o Edu Lira, Gerando Falcões. E a missão dele é erradicar a pobreza. É difícil? É. É praticamente impossível? Sim. E ele sabe, porque é o pé no chão. Mas ele trabalha com essa visão o tempo todo. Então, acho que quando você tem esse tipo de motivação intrínseca, que vai até os ossos, né, ou até a alma, é muito mais fácil. Mas como eu te falei, eu sou um sagitário, aqueles, com ascendente escorpião. Então, não tem nada a ver, mas só para dizer o seguinte, todos os dias eu acordo com algum tipo de vontade. Então, tem dias que eu quero me tornar o maior especialista em comunicação do país, tem dias que eu não quero ver ninguém. Que eu quero me isolar, ficar só com os meus filhos, ou ficar só com o meu cachorro. Então, assim, o tempo todo eu tô trabalhando isso. Agora, citando de novo o Joel J, ele falou uma frase espetacular esses dias que eu até repostei, que eu acho que pra mim é um divisor de águas aos 50 anos e neste ano de 2024. Então, bom falar 2024 em janeiro, né? Sim. Aí parece que você tá, nossa, super up to date. Ele fala o seguinte: a disciplina te leva a lugares onde a motivação não chega. A disciplina te leva a lugares onde a motivação não chega. Então, é ótimo ser motivado, é ótimo ter iniciativa, mas mais importante é ter acabativa. As pessoas não têm acabativa. Ah, mas é um nome horrível. É um nome horrível. Mas nos Estados Unidos tem um pouco disso. Os achievers, aqueles caras que fazem acontecer. E eu, por muito tempo, tive muita iniciativa e pouca acabativa. E eu estou me disciplinando para ter mais acabativa. Então, se você me perguntar qual que é o teu propósito de hoje, é voltar para casa à noite, porque eu tenho um café, é voltar para casa à noite e dar seguimento ao curso que eu estou fazendo, que é um curso pela GS1 e por Harvard, que é o Management. Isso, para mim, é o meu propósito de hoje. Então, talvez micropropósitos ou microtarefas ao longo do dia, para que meu propósito, que é ser um cara disciplinado, nesse ano comigo mesmo, ele tenha isso. Aí, é claro, você pode ter inúmeros propósitos na vida, mas eu acho que você tem que ter um pessoal e aquele do dia mesmo. Sabe, esse o propósito do dia, preciso chegar a outra margem, senão eu não vou sobreviver. Acho que é mais ou menos por aí. Um pouquinho nessa linha do que você estava falando sobre iniciativa, sobre você terminar aquilo que você começou e ter essa disciplina. Eu tenho uma opinião, eu quero saber se você concorda também. Que você não precisa ser necessariamente muito talentoso naquilo para você ter sucesso,
Desde que você tenha essa disciplina. Concordo 130%. Isso é muito comum no esporte, por incrível que pareça. Então, você tem pessoas altamente capacitadas, como o Neymar. O Neymar é super capacitado, é um gênio da bola, mas ele não é atleta, ele é celebridade. Então, assim, o Neymar nunca ganhou uma bola de ouro. O Neymar, ele tá em todas as listas do quase. Claro que ele ganhou muita coisa, mas podia ter ganhado 3 vezes mais. Então, quando você vai escutar falar sobre o Neymar, era o novo Pelé, no Santos ele brilhou, levou um outro patamar, e é verdade, virou um trio com o Messi. No auge do Messi no Barcelona, virou o trio MSN, ele, o Suárez e o Messi. E quando ele foi pro PSG, ele quis ver uma vida de nabab. Ele faz o que ele quiser. Eu tô citando do ponto de vista do que se espera, expectativa e realidade. E você tem caras que não têm esse talento, como o Cristiano Ronaldo, que é ultra disciplinado, que ganhou 5 ou 6 vezes o melhor do mundo. O Messi tem esse talento e é disciplinado, ganhou 8 vezes o melhor do mundo. Então, de novo, a disciplina vence o talento todas as vezes. Assim como a cultura janta a estratégia numa empresa. Se você tem uma empresa que tem uma baita estratégia, mas você tem um time que não passa a bola um para o outro, que tem vaidade, que cria feudos, essa empresa ela vai ser alcançada e provavelmente ela vai ser ultrapassada por uma startup desse tamanho, em que está todo mundo afim, dando sangue e trabalhando 24 horas para fazer acontecer. Isso eu não tenho dúvida. Então, de novo, no esporte, na vida, nos negócios, quem é disciplinado, e aí não é acordar 4 horas da manhã, tomar banho gelado, não é isso. Mas é você fazer um pouco todo dia, né? Em vez de você estar o tempo todo em alta performance, que é praticamente impossível, você fica em auto-performance, que é todos os dias aquele 1%. Para você montar esse apartamento, você não montou da noite pro dia. Para erguer esse prédio, ninguém ergueu da noite pro dia. Para você comprar esses equipamentos todos, a Thalita dos Prazeres, que é a nossa atriz, não nasceu atuando. Soube da barriga da mãe falando assim, voilá, aí todo mundo aplaudiu. Não, né? Você tem um tempo, a vida tem Mas tempo. Mas o choro dela era dramático. Era dramático. É isso. Então, assim, você tem que o tempo todo entender que ansiedade não faz a vida andar mais rápido. Você tem que ter o teu tempo. E, de novo, é o teu tempo. Você falou de mim... tá no teu auge e tal. Eu acho que eu adoraria estar no meu auge 20 anos atrás. E eu vejo hoje uma garotada que está no auge aos 20, 25 anos, que já conquistou 10 vezes mais que eu conquistei. É frustrante, não é legal, por um lado. Mas será que eu preciso ficar me comparando o tempo todo? Porque, de novo, você tem gente que no Kentucky Fried Chicken, KFC, o velhinho lá que fez a receita aos 72 anos. Essa questão de se comparar é muito difícil com a tecnologia que a gente tem hoje, né, nas redes sociais. E isso é um problema, às vezes, para você também se mostrar, né? Fazer o seu marketing, não só pessoal, como da empresa, porque você está sempre se comparando e aí, nossa, meu conteúdo tá bom, eu vou mostrar, vai ser mais do mesmo. É difícil isso, né? Eu vou discordar de você, porque eu já vivi isso e me dei muito mal. A pior coisa que você pode fazer por você na vida é se comparar. E aí sim, a gente vive na economia da comparação. A gente está o tempo inteiro se comparando e pior, se diminuindo. Sim. Se você tiver o mesmo carro na garagem do que teu vizinho, você vai encontrar uma coisa que ele tem melhor para se comparar. Até quando chega no corpo dele. Você vai comparando tudo, material e imaterial, viagem. E na verdade, ele pode estar se separando, ele pode estar batendo na esposa, ele pode estar, como a gente vê acontecer, inúmeros problemas de grana. Basta ver o que aconteceu com uma super apresentadora que a gente tem. Milionária desde os 16 anos. Marido que é não só o provedor, mas como o parceiro, né? O parceiro e o como é que chama? O agente, o gestor. E se descobre que essa pessoa faz sucesso desde os 16, portanto há 30 anos, que viajou o mundo, que é uma apresentadora super famosa, que é uma mãe de família famosa, que tem produtos licenciados, tem uma dívida estratosférica. Então, até ontem, quando essas pessoas invejavam ela, ninguém sabia disso, né? E esse lance do mais do mesmo também, eu particularmente não acho que faz sentido, porque você faz com o teu toque especial, né?
Por exemplo, aquele canal Discovery Home and Health, que tem vários programas de renovação de casas e tal. Tem um monte. Aí você fala, poxa, mas vai colocar um novo. Cada um tem um estilo e o seu público. Não dá. Quando você começa a imitar demais, quem sai primeiro vai ter uma relevância. Então, por exemplo, você está aqui hoje comigo. Se você começar todo o podcast dando um grito tribal, quebrando taças, daqui a meio ano você vai ser conhecida como essa pessoa, talvez você tenha seguidores, talvez você receba até patrocínio pra você quebrar as taças, dependendo de como for. Mas você vai ser lembrada por isso. Agora, quem foi a primeira pessoa que começou a se maquiar na frente da câmera falando? Preguiça, né? Olha, gente, hoje eu vou contar um pouco pra vocês da minha trajetória. Outro dia eu vi uma menina que fez tanto isso, casou com o cara roxo, que o vídeo tinha 10 minutos. Então, de novo, se você não faz primeiro que todo mundo, você fica vendo navios. E outra, você vira um pastelão, um imitão. Então você vê isso tanto nas pegadinhas, os caras fazem lá fora, o pessoal imita aqui. Você vê isso no pessoal se maquiando. Você vê isso no Venha Se Vestir Comigo. Você vê isso nos quadros, nas televisões. Então assim, de novo, é difícil ser original. Nem o Mark Zuckerberg foi original. O que ele fez? Ele comprou e melhorou. Sim. Ou ele comprou inteiro. Aí eu acho que é do momento. O que eu tenho pra te dizer é, se você se comparar pra baixo, você se compara no intuito de melhorar, beleza. Se você se compara com aquela voz do Mutley, ó céus, ó vida, e que eu já fiz isso, você sofre. Você sofre. Então, em vez de você se comparar, das duas uma, ou você olha com um olhar de melhores práticas, vou pegar isso aqui a gente chama de modelar. Estou modelando, né, a outra pessoa. Ela como modelo. Ou você olha com essa perspectiva e melhora, ou você não olha. Então, de novo, não é uma questão, por isso que eu estou discordando, não é uma questão da tecnologia. É a questão da peça que fica atrás da tecnologia. Somos nós. Sim. É que nem o carro. Não é o carro que é perigoso, é o motorista. Falando em carro perigoso, vou entrar no assunto aqui dos seus livros agora. Você lançou 2 livros como autor, né? Sim. E são 6 ao todo, você também como coautor, como Nossa, editor. Você pesquisou, nem eu sabia Claro, quanto tinha. Claro. Nem eu sabia. Não? Não. Deixa eu ver se tá certo. É isso Vamos mesmo, lá. 6 livros, é isso mesmo. É mesmo. E aí tem o Trânsito Assassino, As Mortes Aumentam, Ninguém Liga. E tem o foi em Seja 2007 Sua Própria Marca. que eu vou lançar. Então, assim, o Trânsito tá. Assassino, é que era pra eu ter lançado esse ano, no ano passado eu não lancei. Uhum. O Trânsito Assassino foi uma grande reportagem. Então, era uma editora pequena na época, mas que me ofereceu essa possibilidade. É um livro pequeno, é difícil de achar. Era uma grande reportagem, escrevi em 3 meses. Seja Sua Própria Marca, tem um pouco de tudo que a gente falou aqui. Então, de novo, a Mafê, a Thalita dos Prazeres, a Mafê, a Thalita, vocês estão aí do outro lado, eu aqui. Todos nós já temos uma marca. Todos nós temos. Então, assim, a marca da Thalita é uma, tu é outra, do terceiro é outra, a gente vai ser lembrado por alguma coisa. O que eu identifiquei? Que as pessoas que vivem sua própria marca, ou seja, elas não só têm, mas elas levam o estilo de vida dessa marca. Você falou aqui de veganismo. Quando você tem alguém que vem te patrocinar que é vegano, quando você sai daqui e eu vi que você usa um pó de banana vegano, né? Quando você se vive aquilo que você prega ou pratica aquilo que você posta, eu acho que você está vivendo a sua marca. É diferente do que ter. Como a gente viu milhares de artistas que falam uma coisa e vivem outra. Completamente diferente. Então, o ponto quando você tem isso, você vive sua marca. Eu identifiquei em algumas pessoas, não em todas, mas em algumas pessoas, esse tipo de lifestyle, esse tipo de visão de mundo. E aí eu dividi o livro em 3 partes. A marca que a gente recebe. E quando a gente recebe essa marca, é uma expectativa do outro. Ah, que bonitinha, minha princesa loira, que não sei o que lá. Aí chega um tempo na tua vida que você desperta pra isso. Você se dá conta de que você não quer aquilo. Você tem um despertar de falar, pô, eu quero ser uma outra pessoa do que aquela que meus pais esperavam, do que a sociedade espera. Automaticamente, você decide criar a tua própria marca. E aí eu chamo de maturidade, que é quando você bate e apanha, que é o que a gente tá fazendo aqui. Crescer todos os dias, trabalhar para melhorar, você se mete em roubada, você sai da roubada. Isso, você vai trabalhando a tua marca no mundo. E o terceiro estágio é sabedoria, que é quando você entendeu que não é mais sobre você.
você entender o teu papel no mundo, aquilo que você quer realmente compartilhar, dividir, como as pessoas te veem e o que você pode agregar. É uma questão de autotranscendência. Vai além de você. E tem pessoas que estão nesse estágio. Eu falei do Edu Lira aqui, por exemplo, ele é um deles. Né? Você tem várias pessoas que estão nesse estágio de vida, que entenderam que são muito maiores e que podem ser canais de transmissão. Então eu dividi isso em 3 partes, e aí eu falo, claro, como criar marca, como evitar algumas pegadinhas, mas não é um livro de branding. É um livro que eu diria quase espiritual. Como que você trabalhou a sua marca pessoal? De uma Como maneira que você muito, viu a sua trajetória, assim? Muito orgânica, assim. Eu nunca gostei de ter nada muito parecido com os outros. Eu também não sou um cara espalhafatoso. Tipo, sabe aqueles caras de Nova York que tem um moicano meio arrastão? Eu não sou esse cara. Mas, ao mesmo tempo, eu prefiro saber que eu tenho alguma coisa mais exclusiva. Então, por exemplo, eu tô usando um anel que você vê pouco no Brasil. Eu tô usando um relógio que não é todo mundo que tem. Deixa eu ver esse anel. É bonito, é da Diesel. Bonito. Olha, que lindo. Então, assim, eu gosto de usar algumas coisas que nem todo mundo usa. Eu não quero ser o diferentão. É que eu gosto da exclusividade. Ao mesmo tempo, eu não sou um cara que gasta milhões de reais para ter uma peça de um costureiro. Posso comprar em qualquer lugar. Então, uma vida mais particular, assim, uma vida mais minha. E isso faz com que eu entenda que as pessoas, cada uma tem um universo, né? E que quando essa pessoa não é uma vítima da sociedade, no sentido de, pô, vou fazer o que tá todo mundo fazendo, que é desde o terno largo para as mulheres, que é horrível, até a pessoa que se maqueia, que tá todo mundo se maquiando, até a pessoa que vai no TikTok fazer, assim, que não tem vida própria. Eu acho que essas pessoas conseguem ser mais autênticas. Quando você é mais autêntico, você tá mais ligado àquilo a quem você é, não aquilo que você faz. Então não adianta ter 1000 títulos, 1000 qualificações e ser entendeu? É melhor você ser uma pessoa que não tenha tudo isso, mas que seja autêntico. Por isso que você vai ver um monte de gente que é lembrada quando você vai numa festa, aquela pessoa tá lá, todo mundo quer falar com ela. Você vai numa viagem, aquela pessoa ela tem mais moral do que o dono da fazenda, ou do que o dono da pousada. Você vai numa empresa, ela é a líder natural, muito mais que o chefe. Então, essas pessoas conseguem atingir um nível de autenticidade que elas são lembradas por quem elas são, pelos valores, pela visão de mundo, e não pelo que elas fazem. Se você perguntar do Elon Musk, o que ele representa para você? Tecnologia, uma pessoa bilionária, então, um ego aflorado. É uma pessoa interessante para você estar numa mesa? Então é isso. Então assim, você não precisa estar com o mais rico, aquele que empilhou dinheiro, aquele que tem 1000 títulos. Você precisa estar com alguém interessante. Sim. E eu duvido que você não aprendeu muitas das coisas da tua vida com as pessoas que não têm isso. Então a gente precisa a gente precisa desmistificar o que é alcance, do que é influência, o que é visibilidade, do que é liderança afetiva. Tem muitas pessoas hiperlíderes que estão aí e não tem esse alcance. Aliás, nossos primeiros influenciadores, quem são? Os primeiros? Tela azul. Tela azul? Nossos pais. Ah, sim, claro. Depois o amigo da escola. Depois... Eu ia pensar nos professores. Também, mas a gente precisa parar um pouco, então, de elevar a quinta potência, pessoas que a gente nunca viu, nem nunca vai ver. Ficar endeusando essas pessoas que ganham dinheiro às nossas custas, porque, óbvio, elas te vendem um curso para você tentar ser parecido com elas, sendo que, na verdade, só elas são elas, autênticas. E aí eu acho que o ponto é, quando você consegue potencializar pessoas, mostrar para as pessoas que o talento está nelas e que você é só um instrumento, eu acho que você sai um pouco desse lugar de, putz, eu sou um especialista, eu sou um influenciador, e eu acho que quem acredita nisso, perde. Mas o Mark é um influenciador, gente. Ele, em 2016, ele ganhou ali o título de Top Voice Brasil, primeiro no LinkedIn. Mark, você dá palestras, No ano passado ganhou o prêmio Aberge, em dezembro. Uau, isso não estava no roteiro. Não estava no roteiro. Olha, eu ganhei um prêmio chamado Prêmio Especial Vozes Influentes da Comunicação. Sensacional. Aí mostrei pro meu filho, Josh. Ele leu. Prêmio Vozes Inúteis da Comunicação. Inúteis. Você acha que eu sou bem visto em casa? Poxa, em casa não, né?
Mas, Mark, me conta, você tem essa notoriedade hoje, você ajuda muitas pessoas, né? Você dá as palestras, faz as consultorias. Quando que você acha que começou a ter essa notoriedade? Assim, quando que virou essa chavinha aí para você? Em 2016, eu escrevi um artigo para o LinkedIn. O LinkedIn tinha uma página que eles pinçavam os artigos brasileiros e colocavam nessa página. Chamava Pulse. Tinha o segundo, primeiro, terceiro lugar. Esse artigo viralizou. E aí teve muitas visualizações. Hoje tem 3 milhões. Era um artigo sobre pontualidade. Você vê como eu fui pontual aqui, né? Trazer 1h30. Você tava falando, né, de você agir conforme aquilo que você prega, exato, né? Esse artigo que me catapultou. Aí depois eu fui escrevendo outros que eu fui viralizando. Dentro do LinkedIn. Até então não tinha sido número 1 de nada. Em dezembro daquele ano, de 2016, eu fui eleito numa lista que não tinha no Brasil, chamado LinkedIn Top Voices, ou as vozes que mais engajam no LinkedIn. E eu fui eleito número 1 da primeira lista, que era uma coisa super nova. Mas até então, teve um hate contra o pessoal da lista. Tipo, taxista quando briga com Uber. E aquilo elevou a lista, então, à notoriedade. E a partir daí eu comecei a usar a lista a meu favor. Comecei a abraçar causas, comecei a falar de outros temas, comecei a me vender como palestrante, que é uma coisa que eu não fazia. Então, eu fui transmutando, mas eu tinha agência. E aquilo era muito difícil para mim. Tinha uma agência, pai de 2 filhos, casado, filhos pequenos. Essa questão de começar uma nova carreira. Em 2018, eu fui chamado para trabalhar na Rádio Globo. Então, voltei para a mídia como comentarista ao lado da Mariana Godoy, apresentadora. O que aconteceu? Eu acordava às 4, trabalhava das 6 às 8, lá no Morumbi, voltava, cuidava da agência e tinha essa carreira paralela de palestrante. Claro que tinha muito mais notoriedade. Eu não acho que eu seja tão notório, tá? Acho que eu sou notório em algumas bolhas, que são as bolhas que estão no LinkedIn. Se você pegar, sei lá, o Whindersson Nunes, de 2018, ele não tinha essa notoriedade que ele tem hoje. Ele tem porque ele foi pra televisão e por aí vai. Então ele era uma bolha de YouTube. Sim. Como você tem hoje bolha de Instagram. Tem inúmeros influenciadores do Instagram e de TikTok que se passar na rua não sei nem quem é. As pessoas têm 20 milhões de seguidores, 18 milhões de seguidores. E eu não cheguei a 1 milhão. Mas eu tenho seguidores e eu tenho mais do que seguidores. Eu acho que eu tenho eu não vou chamar de comunidade, porque não é, tá? Mas eu tenho uma espécie de uma audiência, vou chamar assim, que está acostumada com alguns posicionamentos meus. E aí eu acho que nesse nicho eu tô bem posicionado. Mas olha que curioso, embora eu esteja bem posicionado, em 2020 eu já tinha terminado a Rádio Globo, eu fui para a França em março. Em março de 2020 aconteceu uma tragédia, começou a Covid. Voltamos todos infectados, meu pai morreu de Covid, 6 dias depois. Obviamente, aquele caos, todo mundo em casa, era março de 2020. E eu decidi... Nossa, foi bem recente, né? Começou a pandemia. Super. A primeira pessoa que conheci que morreu foi ele. A agência começou a fazer isso. E aí teve uma curva de lives, lembra das lives insuportáveis? Você abria a geladeira, tinha uma live, gaveta. Eu não era chamado pra nenhuma. Achei estranho, né? Tinha 500 mil de seguidores, ninguém me chamava. Foi aí que eu me toquei, que eu não tinha tema. Eu era o cara que perguntava, mas eu não era o cara que tinha alguma coisa pra falar. E aquilo pegou muito pra mim. Eu falei, porra, você é um cara, eternamente o cara que levanta a bola dos outros e não vou ser lembrado por nada, pra nada. E foi isso que aconteceu na pandemia. Eu perdi uma oportunidade grande ou gigante de estar posicionado naquela época, mas tudo bem. Decidi então me reposicionar como especialista em comunicação, que é uma coisa que eu gosto, de novo, do meu jeito. Não vou conseguir fazer 3 coisas o tempo todo, mas eu acho que eu consegui fazer bem, né? E falar de LinkedIn, depois eu virei instrutor do LinkedIn Learning. Então assim, as coisas estão caminhando. Eu abri uma frente de educação, que foi legal. Que eu não tinha. Que é um reposicionamento. De novo, esse foi por necessidade. Não foi porque eu quis. A água bateu ali. Na bunda eu não diria, né? Porque uma bunda de gaveta assim, pra dentro. Bateu no pescoço. Gente, o Mark chegou no horário que o sol tava batendo bem aqui. E a gente falou, nossa, agora quando o sol começar a baixar vai melhorar. Eu tô parecendo Zorro, né?
Tô parecendo o Zorro. Você quer mudar um pouquinho de lugar? Não, tá que é tudo bonita bem? pra se mostrar. Então maravilha. Vamos dar sequência aqui. Vamos. Marco, você falou, né, desse seu tempo maluco aí, 2 crianças, acordando cedo, enfim, trabalhando com um monte de coisa. Como é que tá a sua rotina hoje, né? Você segue, Sim. enfim, com essa vida maluca? A gente vê você com uma presença bem grande, assim, nas redes sociais. Você acha? Eu acho que Nossa, sim. Podia ser mais. Eu posto um décimo do que eu vi. Sim, do que a gente vê por aí. Porque, assim... E você também tem um trabalho como trabalho social também, Sim. né? Ajudando outras pessoas sem ser remunerado também. Sim, Como é que claro. se divide aí nessas funções todas? O que eu saquei? Que falar de mim é muito legal pra mim, né? Concorda? É lógico que as pessoas que gostam de mim vão achar legal um dia que eu tiver uma promoção, ganhar um prêmio ou ir no lugar. Mas o que eu almoço, o que eu janto, as pessoas com quem eu saio, as baladas onde eu vou, as tatuagens que eu faço, são legais pra mim. Claro que você vai ter uma reverberação, mas é de gente que não vive a própria vida. Concorda? Não, tô falando de pessoas que só vivem pra ver o outro. Né? Ai, que legal, sei lá. Sabe Carlinhos mais da vida Maia, do outro do que dos tá em parentes. Paris agora, fazendo tal coisa. Incrível, mas é o Carlinhos Maia, você. Então o que eu saquei? Que as pessoas querem coisas delas mesmas. Então, eu tenho que trazer temas, conversas, ideias que fazem refletir e fazem com que essas pessoas entendam que elas são protagonistas e que eu tô ali talvez para dar uma reflexão ou trazer uma ideia. Claro que no meio disso eu tento vender os meus produtos e serviços, né? Falo de comunicação, falo de palestra e tal. E tá certo, eu não tenho, ninguém vai me vender, você não vai me vender, vai me vender sou eu, né? Como você vai se vender melhor que ninguém. Apesar de que as indicações são as vendas. Mas assim, na boa, funciona. pro volume que você precisa, não é só indicação. É diferente você ser indicado para um job longo, ou pra você ser indicado para uma palestra. Você faz a palestra hoje, mas você gastou. Não é uma coisa, assim, vou ganhar 6 meses direto. É difícil. Então, palestra, workshop tem um pouco dessa pegada, né? De você tá... E outra, chega uma época que não tem mais palestra. Porque o pessoal vai viajar, porque não quer investir, porque mudou o governo. Tem de tudo, né? Sim. Então você tem que estar atento a ter mais produtos para vender numa prateleira maior. E aí, isso também é aprendizado. O que eu vejo que aconteceu comigo, que eu esqueci a tua pergunta? Peraí, que agora me deu tilt também. Eu tinha perguntado sobre o seu tempo, que você está se dividindo em várias coisas. Eu tive alguns baques, né, pessoais, que foram a morte do meu pai, e eu tive um divórcio. E o divórcio foi em dezembro de 2021. Então eu passei 2022 me recuperando em todos os sentidos, né? Muitos anos de relacionamento, 12 anos né? de relacionamento, emocional, físico, financeiro, você se recupera de tudo, né? 2023 foi um ano de começar a colher os frutos que eu plantei em 2022. E eu acho que eu só consegui mudar a minha mentalidade de que realmente eu estava liberto desse luto, que é um luto, né? Em 2023. E meados pro fim de 23, então eu tô falando de 6 meses para trás. E aí eu consegui realmente renascer, né, para um mar que eu era, porque foi muito difícil. Então, eu vejo que hoje a minha rotina, ela tá, obviamente, 100% focada no bem-estar dos meus filhos, com que eu fico 15 dias por mês, tenho 50% da guarda, me preocupo com o bem-estar deles, a mãe deles também se preocupa, então acho que é um jogo de realmente eles estão no centro. E aí eu tenho uma questão também de renascer para as coisas que me dão prazer e para as coisas que me dão dinheiro. Então eu tenho tentado trabalhar minha rotina postando mais e de maneira mais assertiva, fazendo um networking mais híbrido, digital e presencial, andando com pessoas que não são da minha bolha, então não são jornalistas, entendeu? São pessoas que são de outros. E aí eu acho que eu tenho tentado olhar para minha carreira e para os meus negócios de maneira mais estratégica, mais adulta e inteligente. Não é só deixar a vida me levar. Quando eu conheci o Mark, ele estava começando o relacionamento, né? E aí eu vi tudo, o cachorrinho surgindo. O Woody, ele fez 11 anos. E Mark, falando agora bem do pessoal aqui, Sim. Você contou que você teve essa superação aí. Sim. Que dica que você dá para quem terminou um relacionamento? Eu tenho várias dicas. Eu tenho várias dicas. Assim, vamos tentar dividir. É claro que eu não vou falar do meu relacionamento porque não tem sentido, mas vou falar de mim, né, como geral. Acho que a primeira coisa que você tem que ter, é uma rede de apoio. Pessoas que realmente gostam de você, a tua família, os teus amigos verdadeiros,
né? Os teus amigos lá de trás, os teus seguidores que não são haters disfarçados, porque tem isso também, né? Tem, Os os invejosos os também, invejosos né? e tal. Rede de apoio. É a rede de apoio que vai te segurar na hora que você cair. Você vai cair. Uhum. Você entender que, parafraseando minha amiga Thaís Targa, o fundo do poço tem mola. O fundo do poço tem mola. Tem mola. Tem gente que Às vezes dá pra cavar um pouco mais, mas tem a mola também. Sempre dá pra cavar. Você olha, não é meu caso, mas você olha pra pessoas que te decepcionam, você olha pra pessoas que não são aquilo que você esperava, você olha pra pessoas que você não sabe quem são. E você também tem surpresas boas de ter pessoas que se mostram muito mais legais depois do que quando estavam com você. Uhum. Então não tem fórmula, assim como um relacionamento não tem E fórmula. pode vir uma cordinha também. Pode. O que eu acho que não é pra fazer é, quando alguém te dá a mão, você querer o braço. O que é isso? Então, eu começar a me relacionar amanhã com outra pessoa, eu vou depositar todas as minha tentativa de me reerguer nessa pessoa. Ou, substituição nossa, substituição. Não tem segredo, a gente sabe o que é pra fazer. Uhum. Então, o mais importante é rede de apoio e você, mesmo não querendo, e aí vale de novo a frase que eu falei, não tendo motivação para tal, você ter a disciplina para se cuidar. Então não se afundar na comida, não se afundar na bebida. Uhum. Não tô dizendo bebida, mas não. Sim, sair muito, beber demais, beber em casa, que também são problemas, ou em outras questões, né? Porque tudo é fuga, né? Quando você tá mal, tudo é fuga. Desde ficar horas assistindo televisão e não levantar da cama para nada, tem gente que para de tomar banho, tem gente que se joga na comida, tem gente que se joga na bebida. Eu fui uma dessas pessoas, eu bebi muito no começo, mas não para frustrar. Eu saía, então eu tomava, em vez de, como eu tomo hoje, um Negroni, eu tomava 4. Porque era tudo, né? Uhum. Sei lá, era uma outra fase, extravasar, uma outra fase. Mas acho que o mais importante, né, é você se condicionar a entender que é uma fase. Isso é o mais importante, que vai passar, né? Não é fácil, mas se você tem as pessoas certas do seu lado, passa. Se tem pessoas que te estimulam a se ferrar mais, você vai se ferrar mais. Então, eu tive, muito felizmente, grandes amigos, grandes amigas e muito minha família. Acho que minha família que me tirou do buraco. E o tempo. O tempo, se você quer sair. Tem gente que faz disso também um projeto de vida, né? E aí vai 5, 6 anos sofrendo. Então, eu tô bem. Assim, posso dizer que eu tô ótimo. Demorou, mas eu consegui. Fico muito feliz de ouvir isso. Obrigado. Como minha amiga, né? Vamos agora para os planos. Então, o que você planeja para o seu futuro, Mark? Pessoal, profissional? O que você ainda quer conquistar na sua vida? É difícil falar conquistar, né? Porque assim, fica parecendo... e depois você fala e não acontece, o pessoal fica te cobrando. Bem que você falou, né? Nunca conseguiu, coitado. É que nem você se candidata a ser vereador e não ganha. Então assim, o que eu vejo no curto prazo? Lançar meu livro, seja a sua própria marca, que sai pela HarperCollins esse ano. Eu queria fazer um 5º TEDx, deu 4. Queria fazer um 5º. Eu queria palestrar fora do Brasil. Então estar em grandes palcos e também palestrar fora do Brasil. Já aconteceu. Então eu queria também continuar nessa trilha. E eu acho que o mais importante é chegar ao final do ano com saúde, para mim e para os meus filhos, que é o mais importante. O mais importante é estar bem fisicamente para poder trabalhar e mentalmente. E realmente ter o reconhecimento financeiro e, enfim, do mercado de que eu estou no caminho certo. Acho que esse é um ponto importante. As pessoas têm vergonha de falar, né, no Brasil sobre dinheiro. Eu não tenho. É o dinheiro que às vezes tem vergonha de falar de mim. Mas tudo bem, é uma piada. Nossa. Não, mas é isso, da gente não falar de dinheiro é uma coisa impressionante. Muito. É muito do Brasil mesmo, né? Nos Estados Estados Unidos, perguntar quanto que você ganha. A pessoa já fala na lata, com naturalidade, né? E assim, claro que planos, você não fica falando todos os planos para todo mundo, né? Tem diz que fala assim, a pessoa não estraga aquilo que ela não conhece. Então eu também não vou sair falando, nossa, eu tô imaginando tal. Mas eu acho que com quem você gosta, e de preferência quem não é do teu mercado, pode te dar palavras valiosas. Você pode pegar alguma coisa que está sendo feita, sei lá, por um advogado, por alguém que tem uma rotisserie e pode aplicar no teu negócio de comunicação. Mas tem que estar atenta e atento para isso. E eu acho que quanto mais você está
ligado no mercado, e tudo que está acontecendo, conversar com outras gerações, é super importante. Eu acho que você consegue ter esses insights para o teu negócio. Então, eu espero estar... Você estava falando antes, eu queria até falar disso. Pô, você vai fazer 50 anos, está no auge da carreira e tal. Vai fazer? Não, fiz. Sou jovem, né? Aí eu tenho essa tatuagem aqui, ó. Ah, dos Rolling Stones. Dos Rolling Stones. E outro dia o Mick Jagger fez 80. Perguntaram pra ele, como é que você consegue ser tão atual, ser tão moderno, falar a língua de tanta gente? Ele falou, porque eu só ando com pessoas jovens, de cabeça e de idade. E eu acho que esse frescor é um frescor importante. Então eu tenho 50, mas eu tenho amigos Gen Z, amigos. Eu tenho amigos millennials. Eu consigo com isso, com que eles me vejam como uma pessoa que é mais velha, mas é super atualizada. E eu os vejo como pessoas novas, que não têm esse polimento do tempo, mas tem muito a me ensinar. E eu acho que essa troca é que faz com que eu me mantenha sempre fresco. É a intergeracionalidade, que inclusive é o futuro do trabalho, que seria o ideal, né? Sim. Vale pra gente mais velha. Eu tenho um amigo, Abrão Loventhal, que é advogado, que diz o seguinte, afinidade não tem idade. E eu acho que parte daí, sabe? Se você tem uma visão de que você vai aprender com os teus filhos pequenos, teus sobrinhos, com o porteiro, com o entregador e com o CEO, eu acho que você consegue ter uma visão de mundo muito mais qualificada. Então, eu acho que esse é um grande segredo do meu sucesso, que é essa conversa intergeracional, mas também interseccional com várias bolhas. Perfeito. Mark, para terminar aqui o nosso bate-papo... Qual que é o teu propósito? Quem você gostaria que tomasse um café aqui comigo? Quem você sugeriria? Vida real ou... Vida real. Sugerir, eu poderia sugerir, né? O presidente do Não, eu acho que um bom café aqui, conhecendo você, Barack Obama. Uau! Oprah Winfrey. Gente, mas aí é muito fácil, né, eles aceitarem. Não é fácil. Quem mais? E do convívio. O Mick Jagger. E do nosso convívio. Do nosso convívio? Sabe quem que eu vou chamar? O Morris, do Maturi. Não morres mais, né? Ele, Tava pensando nele. Ele eu vou chamar com certeza. Sabe que eu não falo o nome aqui? Porque eu conheço muita gente, você também. Se você elege aquela história da lista do Top Voice, né? Por que você não chamou 999? Então deixa o teu critério. Mas o Morris é um excelente nome. É um cara incrível. O próprio Marcelo Taz, que estava lá. Quem mais? Vamos pegar de gente que estava lá aquele dia. Tem um monte de gente boa que você pode trazer aqui para falar tanto de comunicação, mas como essas pessoas se comunicam. O Taz eu já tive a oportunidade de entrevistar e ele é maravilhoso. Maravilhoso, nossa. Ele foi tão generoso comigo que eu fiquei chocado. Assim. Muito generoso, muito generoso. Maravilhoso, obrigada. Obrigada por ter topado. Adorei a nossa conversa. O gato fazendo assim pra mim. Planos pro futuro, hein? Pegar um gato, que tal? Eu já tenho, né? Já tem o seu... Não dá, né? Gatão, teu cachorro, gente. Não dá, teu cachorro. Posso deixar minha arroba? Claro! É telefone de contato. @MARCTAWL. Ouça Super Comunica no Spotify. Até a próxima. Tá um calor absurdo e a gente tá tomando café. Como um bom brasileiro. Como um bom brasileiro. Isso não é um problema pra gente. Mas vou te falar, um café é bom. É bom, né? Gostei. Gostosinho. A tua gata que sobe aqui pra beber água, que a Globo não mostra, né? Eles bebem café? Não, café não. Mas a minha gata, ela adora leite vegano. Sério? Te juro. E é feito do que o leite vegano? Eu compro Not Milk pra ela. Castanha? Não, o Not Milk ele foi feito até por uma inteligência artificial. Ele encontrou vários sabores que deram um sabor um pouco mais parecido com leite de vaca. Tem até repolho na composição, pra você ter uma ideia. Eu tomei outro dia, sabe o que, da Not Milk? Uma espécie de um proteico, suquinho, que acho que era feito com batata doce. Olha. Entre outros. E ervilha. Super gostoso. Que legal. Recomendo. Aliás, Not Milk, se quiser patrocinar a nossa vegana aqui, né? E também o Vegando pelas Ruas. Vegando pelas Ruas. Fica Hashtag fica a dica. Aí, ó, a gente volta, né? A gente teve uma ediçãozinha. Foi um segundo para o amor. Um segundo aqui. para o amor. Ela quis participar do podcast.
Nossa, Meu Deus! deixei minha pele.